Bom dia, irmãos. Quero sentar-se, sejam bem-vindos em nome de Cristo Jesus. É a nossa primeira reunião de hoje. Eu espero que Deus já tenha total acesso ao nosso coração, às nossas vidas, para darmos então a Deus o que Ele precisa. Deus precisa de alguma coisa de nós? Depende. Depende do que, pastor? O que você quer alcançar e onde você quer chegar? Porque o único que pode te levar é Deus. Agora, Deus não pode lhe conduzir se você não permitir. Do que Deus precisa? Permissão. Pastor, mas Ele é Deus. Pois é, mas não força entrada na vida de ninguém. Não força morada na vida de ninguém. Deus precisa de permissão. Se eu e você permitirmos, se deixarmos, o Senhor nos conduzirá. Se permitirmos, o Senhor nos levará a um alto refúgio, a um caminho que a Bíblia chama de caminho da santidade, onde o imundo não entrará por ele, mas será para os caminhantes, para os santos. Se ouvirmos a voz do Senhor, jamais erraremos esse caminho. Então, permita que Deus fale com você nesta manhã. Permita que o Senhor tenha acesso aí ao mais profundo do seu coração. E olha, irmãos, vou lhe dizer algo. Quem sabe você está pedindo a Deus uma resposta. Mas entenda uma coisa. Deus não tem como responder algo a você que no seu coração você já tenha uma resposta. Porque para ouvir a Deus, eu tenho que deixar meu coração livre. Para ouvir a Deus, eu tenho que deixar livre o meu coração. Porque eu digo, Senhor, eu preciso de uma resposta. Mas se o Senhor falar comigo e com você hoje, eu estou disposto a abrir mão do que está em meu coração para dar ouvidos ao que Deus está dizendo? Então, entenda que quando eu peço a Deus uma resposta, eu preciso deixar livre o meu coração para recebê-la, para que Deus então possa cumprir aquilo que Ele mesmo tem determinado, tá? Então, eu não sei qual resposta você espera receber. O que eu sei é que Deus fala, o que eu sei é que Deus mostra, e individualmente a cada coração, segundo o propósito dele, Ele fala. Agora, o nosso coração está acessível a Ele? Hoje, mais uma vez, Deus quer, irmãos, iluminar, sabe, o nosso caminho, o nosso entendimento. Então, vamos dar ao Senhor aquilo que Ele quer receber, para que possamos receber o que Deus tem para nos dar. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no primeiro capítulo, o versículo é o de número 7. Vamos lá? Está escrito aqui, irmãos. Porque Deus não nos deu o espírito de medo ou de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Eu gosto sempre de lembrar que quando Deus está falando através dos seus apóstolos, ou através das Sagradas Escrituras, quando você pega o texto sagrado e observa, que sempre quando Deus está falando do Espírito de Deus, o Espírito é com letra maiúscula. E quando Deus está falando a respeito do que está dentro do homem, que é o Espírito do homem, que é o homem interior, o Espírito geralmente vem escrito com letra minúscula. Então, Paulo escreve a Timóteo, porque Deus não nos deu espírito, algo humano. O homem, nosso homem interior, se hoje ele é dirigido pelo medo, se hoje ele é dirigido pelo assombro, não foi Deus que nos deu. Deus não nos deu espírito de temor, de medo, mas de quê, gente? De fortaleza, de amor, porque se há maldade dentro do homem, não foi Deus que plantou,
E de o quê? Moderação. Para sermos em tudo moderados. E aí eu e você precisamos saber que em uma aliança com o próprio Espírito do Senhor, nós precisamos ser dirigidos por este Espírito. Este Espírito de fortaleza. Este Espírito, irmãos, que não é o Espírito do medo, mas um Espírito forte, determinado, que recebe do Senhor uma orientação e ele vai firme, porque sabe quem foi que lhe fez a promessa. Destemido, que não para por conta das ameaças malignas, porque o inimigo ameaça, eu sei disso. Eu sei que as ameaças vêm, eu sei que as afrontas vêm, que muitas vezes você está sendo consumido por um pensamento de que você não vai conseguir, que não assumiu um compromisso pleno com Deus ainda, com medo, não de, com medo apenas do quê? De não conseguir fazer o que é correto. Como eu vejo pessoas às vezes que dizem assim: olha, sabe qual é o problema, pastor? Eu até gostaria muito de descer as águas do batismo, mas eu tenho tanto medo de errar. Isso é uma armadilha de Satanás. Isso é uma armadilha do diabo. Pastor, olha, eu queria tanto fazer a obra de Deus, mas eu tenho tanto temor, tanto medo de fazer alguma coisa errada. É uma armadilha. Meu irmão, quem é esta pessoa que entrou para fazer algo na presença de Deus e não falhou, a não ser Jesus? Pegue ali tudo que a palavra do Senhor Deus ensina. Todos os homens, os conhecidos como heróis na fé, heróis da fé, os apóstolos, todos eles, quem nunca, irmãos, cometeu um erro ou uma falha? Ainda ontem eu comentava com os nossos irmãos aqui, com os nossos obreiros. Deus não te conhecia antes mesmo de te chamar? Conhecia ou não conhecia? Sabia qual eram as suas falhas, sabia qual eram os seus erros, e te chamou mesmo assim? Não foi assim, não foi Deus que chamou? Eu costumo dizer que nem os nossos erros, nem os nossos acertos surpreendem a Deus. E tudo que fazemos de correto é para a glória de Deus, sim, mas é benefício para nós mesmos. Então Deus nos chamou da mesma maneira e sempre vai lutando conosco com a sua palavra para que venhamos o que, gente? Melhorar sempre. E uma das coisas que eu e você precisamos entender é que nós recebemos de Deus um espírito de fortaleza, para não vivermos acuados por uma ameaça maligna, por uma ameaça do inimigo. Não, você não vai conseguir, aquela enfermidade vai voltar, esse mal-estar vai voltar, eu vou voltar e vou pegar, e vou destruir, o seu casamento não vai para frente não, vai parar por aí mesmo. Não, você não vai conseguir, aquela pessoa não vai ser salva. Vivemos debaixo de pressão e constante o quê? Ameaças. Mas aí entra o quê, irmãos? O espírito de fortaleza, que Deus nos deu, e não de medo. Aliás, o medo é uma porta que precisa ser fechada. O medo é uma porta que precisa se fechar. Ou eu creio ou não creio, ou Deus é comigo ou não é comigo. E aí o que acontece? Quando a pessoa vive muito tempo de uma determinada forma, ela passa a se habituar com aquilo. Quando a pessoa vive muito tempo refém do medo, ela se habitua e torna-se constantemente aquela pessoa medrosa. Ele já está há muito tempo refém do medo. E aí é mais complicado um pouco a mudança. É mais difícil. Por quê? Ela está vivendo assim há muito tempo. É como nós olhamos nos escritos bíblicos, as pessoas que viveram muito tempo na rebeldia. Quando o Senhor as chama, elas vêm, mas o pensamento, a mente delas, a maneira delas agirem, continua sendo de pessoas rebeldes, teimosas.
E o Senhor vai ali, irmãos, contendendo com essas pessoas, não é assim, e elas ali, não é desse jeito, eu vou fazer dessa maneira, dessa forma, e aí Deus vai trabalhando, porque a pessoa viveu muito tempo em uma determinada situação, ou de uma maneira, que ela acaba o quê? Se habituando a viver assim, e alguns acham ser normal. Não é normal você carregar no coração, na alma, este medo, este receio. Lembre-se que o maior inimigo de Jó não era a sua santidade, porque Jó era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. O maior problema de Jó não era a sua santidade, não era a falta de comunhão com Deus, mas era o medo. O que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Aí eu vou te fazer dar uma revelação. Será que a busca do Jó e tudo que ele fazia era por fé ou era por medo? Ele era íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Ele fazia sacrifício pelos seus filhos. Os seus filhos faziam os banquetes, as festas, ele ia lá, fazia o sacrifício, dizendo: quem sabe os meus filhos pecaram contra Deus. E ele já orava, fazia o seu sacrifício, pedindo perdão pelos seus filhos, pelo pecado de seus filhos, ele fazia isso. Mas toda essa religiosidade, todo este costume, todas estas coisas que ele fazia, irmãos, aí eu lhe pergunto, será que era pela comunhão e santidade, pelo conhecimento que ele tinha de Deus, ou era por medo do que poderia vir a acontecer? Porque se é pelo medo que ele estava orando, a sua oração não foi eficaz. O diabo já estava de olho nele. O inimigo já estava de olho nele. Porque quando ele se apresenta junto com os filhos de Deus, o Senhor olha e fala: de onde vem, Satanás? Mesmo Deus conhecendo e sabendo todas as coisas. De rodear a terra e passear por ela. Tem visto meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus. Claro. É claro que ele é. O Senhor tem dado tudo para ele. Toca no que ele tem. Qual era o medo de Jó? Perder. Toca. Qual era o medo de Jó? Perder o que tinha. Então perceba que o que nós tememos nos sobrevém. O que nós receamos acaba nos acontecendo. Por isso eu preciso ser dirigido por esse Espírito, irmãos, de fortaleza. Por esse Espírito, irmãos, que o Senhor colocou em nós. Deus te fez forte. Deus colocou dentro de você uma força que talvez você ainda não tenha descoberto. Talvez você não tenha conseguido perceber, mas há dentro de você uma força que não vem do Espírito Santo de Deus apenas, mas vem da semente que Deus plantou na sua vida. Mas como é possível isso, pastor? Claro que é. Preste atenção. Paulo, em suas viagens missionárias, ele chegou à cidade, salvo engano, de Éfeso. E ali ele olha para os discípulos que estavam fazendo a obra de Deus. Eles estavam fazendo a obra de Deus. Perguntou para eles: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram: Espírito Santo? Nós nem sabemos que existe Espírito Santo. E o Paulo então prega para eles, estende a mão sobre as suas vidas, e eles o quê? Recebem o Espírito Santo. Que ali que lhes dá, irmãos, as armas, que lhes dá as ferramentas necessárias para fazer. Mas eles já estavam fazendo antes mesmo de receber o quê? O Espírito Santo. Você entendeu? Para facilitar. Há muito tempo atrás, não tem muito tempo isso. Quem já trabalhou com algum tipo de obra, fez algum tipo de obra, cortou parede, alguma coisa assim aqui? Já fez? Já ou não já? Outros não? Você já ouviu falar de uma ferramenta chamada maquita? Que faz uma poeira. Quando surgiu a maquita? Tem uns 10 anos já?
Tem não, né? 10 ou 11 anos no máximo. Antigamente era o quê? Marreta e ponteiro. É ou não é? Como é que cortava a parede? Tem gente olhando falando, que é isso? Maquita, meu Deus do céu. É aquela ferramenta que corta azulejo. Aí as pessoas, os pedreiros, os mestres de obra já estão usando para cortar a parede. Então, dependendo do disco, ela corta os ferrinhos também, onde fazem as amarras e tal. Dependendo do disco, ela corta. É uma ferramenta que veio para facilitar muito a vida de quem trabalha com obras. Só não facilita da dona de casa, né? Porque aquilo faz uma poeira que... Mas tudo bem. Mas facilitou muito a vida de quem trabalha com obra. Mas antes da maquita, quebrava ou não quebrava no ponteiro? Sim ou não? Marreta e pá, pá, pá. Fazia ou não fazia, irmãos? Na força. Na força. Mas quando veio a maquita, oh glória! Né? Faz uma poeirinha? Faz, mas tudo bem. O serviço que demorava aí 2 dias, dependendo do que deveria ser quebrado, a pessoa faz em um meio-dia. Facilitou. Só para ajudar no entendimento. Porque o Espírito do Senhor nos confirma. Nos dá, irmãos, aquela intrepidez, porque sabemos que Deus está conosco. Glória a Deus. Mas dentro de você é um espírito humano que Deus não deixou desprovido de força e de intrepidez. Só que como passamos muito tempo sem agir neste espírito, alguns estão perdendo, ou já perderam. E estão acabando o quê, irmãos? Seguindo no caminho errado. Eu vou te mostrar aqui 1 Samuel capítulo 10, vamos ver? 1 Samuel capítulo 10. Esse aqui é o momento que Samuel unge Saul como rei em Israel, amando do Senhor. Os hebreus queriam um rei que reinasse sobre eles. Eles queriam, igual todas as nações, ter um rei que os conduzisse. Eu lembro-me de ter lido que Samuel estava orando e Deus falou: não fique triste, Samuel, porque não foi a você que eles rejeitaram a mim. Porque Samuel exercia a função, Samuel exercia o cargo, mas quem conduzia era Deus. Mas eles queriam um rei igual a todos os homens da terra, igual a todas as nações da terra. E Deus lhes deu um rei. Não era uma pessoa qualquer, era um homem que na visão de Deus era alguém que estava pronto para ser rei. E o Senhor iria capacitá-lo com o seu espírito. Então aqui capítulo 10, o primeiro versículo diz o seguinte: então tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: porventura não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam as jumentas que foste buscar. Eis que já teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: o que farei por meu filho? Quando dali passares adiante, chegarás ao carvalho de Tabor, e ali encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. E perguntarão: como estás? E te darão 2 pães,
que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas, que descem do alto, e trazem diante de si saltérios e tambores, e flautas e harpas, e profetizarão. 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tu te mudarás em outro homem. Presta atenção. Israel queria um rei. Aí eles falam: Samuel, dá-nos um rei igual todas as nações têm. Nós queremos. E o Samuel fica contristado. Poxa, o que é isso, gente? Não, Samuel, nós consideramos muito você. Puxa, não nos veja como filhos de Belial. Não. Mas nós queremos um capitão. Nós queremos um rei. Todas as nações têm um rei que vai adiante deles para a guerra, volta, faz, acontece. E o Samuel, tudo bem, ele ora a Deus, Deus fala: tudo bem, Samuel, eu vou dar-lhes. E Deus dá Saul. Se você observar antes na história, você vai ver que quando o Senhor falou com Samuel quem era, Saul estava escondido no meio da bagagem. Quando ele se levanta, a Bíblia diz que do tórax para cima, diante de todos os homens, não tinha homem semelhante a Saul. Não tinha. Um homem igual a ele. E as pessoas disseram: puxa, mas esse aí, não. Começaram a falar que não deveria ser Saul, como sempre existe. E a Bíblia ensina que o Saul se fez de surdo. Nem deu ouvidos àquilo. Mas aí o que aconteceu, irmãos? Samuel falou: olha, você vai ser mudado em outro homem. Quando? Quando o Espírito do Senhor vier sobre ti. Ou seja, já havia nele fortaleza, já havia nele, irmãos, algo que chamou a atenção de Deus, já havia nele um espírito destemido, e o Senhor Deus trouxe o que sobre ele? O Espírito do Senhor. Virá sobre ti o Espírito do Senhor, se apoderará de ti, e você vai profetizar, e você vai o que, irmãos? Ser transformado em outro homem. Então, só esse Espírito de fortaleza, unido à presença do Espírito do Senhor, irmãos, pode transformar as nossas vidas, pode mudar a nossa história, e nós vamos passar a ser aquilo que Deus quer. Então perceba que muitas vezes nós estamos fazendo o quê? Tentando nos encher do Espírito de Deus. O que não é errado, é necessário. Mas eu só estou tentando me encher do Espírito de Deus, mas dentro de mim há um espírito humano o quê? Acuado, receoso, com medo, inseguro. Foi aquilo que o Senhor Deus encontrou, por exemplo, em Caleb, quando manda os espias olharem a terra. O Moisés envia, Caleb vai junto de Josué e mais 10 espias. Quando volta, o Caleb fala, defende a terra e fala: ei pessoal, se o Senhor se agradar de nós, nós conseguiremos entrar naquela terra. Então somente não sejam rebeldes. Deus já nos deu essa vitória, retirou dos inimigos o seu amparo, eles serão devorados por nós como pão. E quando o povo diz que não vai entrar, Moisés pede perdão pelo povo, Deus diz: eu já perdoei, mas esse povo não vai entrar na terra. Salvo o meu servo Caleb, porque nele houve o que? Um espírito diferente. Então é importante eu me encher do Espírito do Senhor, é necessário. Mas quantos estão buscando, quanto tempo? Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, enche-me, 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 enche-me da tua presença. Mas meu irmão, minha irmãzinha, as decisões das pessoas, as atitudes continuam sendo o quê? As mesmas. Falta aquele ímpeto, aquela coragem, porque o Espírito do Senhor não vai contender com o espírito do homem. O Espírito do Senhor vai somar com o espírito humano, não vai contender.
Veja que nós vimos que é um espírito que, irmãos, de fortaleza e de amor. Quando Deus manda o dilúvio sobre a terra, o Senhor observou o interior dos homens. E o que havia no interior dos homens? Maldade. Maldade. E isso vinha do interior e ia para o seu pensamento e, ó, irmãos, e não tinha como mudar. O que diz o Senhor? O meu espírito não contenderá com o espírito do homem. Não vai ficar contendendo. Então, se tem um lugar para ele, ele vai agir. Se não tem um lugar para ele, ele não vai ficar lá contendendo. Por que não conseguimos nos encher, gente? Ser tão cheios de Deus? Porque está faltando a fortaleza do espírito humano. Saul tinha. E ali, continua aqui, irmãos, verso 7. Há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar na tua mão, porque Deus é com. Então Deus não pode ser comigo se estiver faltando algo. Se estiver faltando esse espírito de ousadia, de intrepidez. Ah, mas eu orei, eu clamei pelo Espírito Santo. Glória a Deus que o Espírito Santo habita em você. Mas enquanto houver medo, você pode ser uma vítima semelhante a Jó. Enquanto houver esse receio, esse medo de que algo, pastor, sabe, eu tenho tanto medo de que não vai dar certo e tal, que não vai acontecer. Pois é, não tenha. Porque quem está te prometendo, quem lhe chamou, vai confirmar sobre a sua vida o que prometeu, meu irmão. Geralmente temos medo porque os nossos olhos são naturais. Geralmente o medo nos assombra porque olhamos de forma humana e natural todas as situações. Mas precisamos olhar pelos olhos do Senhor. Existe algo demasiadamente difícil para Deus? Existe algo para Deus impossível? Então o problema está na maneira que nós olhamos a situação e o que nós alimentamos em nosso coração. Tá? Adianta. Versículo de número 10. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele, e profetizou no meio deles. E mais, e aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam viram que com os profetas profetizava. Então disse o povo, cada qual ao seu companheiro: o que é que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então o homem dali respondeu e disse: pois quem é o pai dele? Pelo que se tornou em provérbio, está também Saul entre os profetas. Veja, irmãos, que todos se assustaram quando viram a mudança na vida do Saul. Perceba que o que eu estou tentando lhe explicar. Nós estamos quanto tempo na igreja? Quanto tempo clamando pela presença do Espírito Santo? E qual que é a nota triste nisso? Muitos não conseguiram ver mudança nas nossas vidas. Muitos não conseguiram ver diferença em nós. Porque todos viram, todos se assustaram com o tamanho do que, gente? Da mudança na vida do Saul. E quando eu falo de mudança, é do que, irmãos? Aquela postura espiritual. Nós sabemos que a nossa luta, ela é constante. Que a nossa luta é grande. Mas nós nos acomodamos e nos acostumamos com o espírito de religiosidade, que nos leva a pensar, bom, eu estou na igreja, eu li a Bíblia, eu coloco a Bíblia debaixo do braço, eu pego ela aqui, né? Pronto, e eu a coloco embaixo do braço, aleluia, glória a Deus, eu estou
corrigido. Está tudo pronto, não tem mais problema nenhum, agora eu posso ficar tranquilo, porque Deus está comigo. Meu irmão, minha irmã, é igual para a obra de Deus, por exemplo. A Bíblia me ensina, Paulo fala a Timóteo, a Tito, que eu não devo colocar um neófito para fazer a obra. O que é um neófito, gente? Está aqui, chegou o Ricardo hoje. Chegou o Ricardo aqui agora. Eu vejo ele aqui, ô rapaz, tudo bem? Como é que você está? Tudo bom? Ah, estou bem. O que você faz? Olha, eu estou lá, estou na igreja aí e tal. Rapaz, vem para cá. Você vai ser meu obreiro agora. Bom, o Ricardo não sabe nada. O Ricardo é novato. O Ricardo é neófito. A primeira circunstância, situação de adversidade, ele vai se escandalizar. Ele vai tomar uma decisão errada. Por quê, irmãos? Ele não estava pronto para aquilo. Quem sabe vai estar daqui a algum tempo. Mas até lá, eu tenho que esperar Deus trabalhar. Posso simplesmente pegar e colocá-lo. Por quê? Porque o Espírito do Senhor tem que somar. E enquanto o Espírito do Senhor se divide com aquilo que é do homem, irmãos, uma casa dividida não vai subsistir, mesmo que isso seja dentro de nós. Mesmo que isso seja dentro, está dividido. Você vai fazer isso, mas falta coragem. Ele tem unção, mas falta ousadia. Por isso eu vejo que há igrejas e pastores. Você pega um pastor daqui, o cara é de Deus. Ora, jejua, consagra, busca, sobe monte, desce monte, vai e tal. Homem de Deus. Mas o trabalho não anda. Ah, é o diabo. Espera aí, gente. Até que hora o diabo vai poder segurar isso? Deus não é com ele, não? Ele não é homem de Deus? É ou não é? Aí você fala assim, irmão, vem para cá. Aí vem você daqui e vai lá. Esse aqui não subiu nenhuma vez no monte. Não foi nenhuma vez no alto monte. Nenhuma. Mas foi lá e começou com ousadia. Entrar, fazer e tal, acontecer. Daqui a pouco você percebe, a congregação está o quê? Abençoada. O que faltou para um e para o outro? O Espírito de Deus? Não, ambos têm o Espírito de... O que faltou? A ousadia do Espírito humano. Então, tem que haver essa preparação. Às vezes estamos há tempos na igreja, mas as pessoas não estão conseguindo ver em nós o quê? A diferença. Você tem o Espírito Santo, digam amém? Você tem o Espírito Santo. Eu tenho certeza, você tem o Espírito Santo. Mas muitas vezes falta para nós o quê? O que perdemos, que é aquela ousadia que vem do Espírito de Deus. Todos se assustaram, gente, mas é o mesmo homem. Quando o Espírito de Deus entra nas nossas vidas e nós temos aquilo que Deus plantou, aquela semente de ousadia, irmãos, as pessoas ficam assombradas. As pessoas olham e falam assim, isso não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Não é. Há uma mudança, uma transformação o quê? Completa, a coisa muda, irmãos, de figura, muda completamente de papel. Por quê? Porque Deus está naquela situação. Aí, irmãos, versículo 27, olha aí, ó. Verso 27. Primeiro Samuel 10, 27. Fechei a Bíblia aqui, pronto. 10, 27. Mas os filhos de Belial disseram,
é este o que há de nos livrar? Eles não aceitaram Saul. E desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém, ele se fez o quê? Um homem transformado, mudado, que tem o espírito de ousadia, sabe que Deus é com ele. Ele consegue o quê, irmãos? Se fazer de surdo diante daquilo que muitos deveriam fazer para aceitar a vontade de Deus. Quantas vezes o Senhor Deus lhe dirige e você está para fazer algo na direção de Deus e as pessoas na sua volta não aceitam? E aí começam a dizer, mas esse? Mas quem é esse? Mas ele? Não. E geralmente quem diz assim, gostaria de estar no lugar do Saul. Neste momento. Geralmente quem age dessa maneira, era porque queria estar no lugar do Saul, dizendo, por que ele? E fizeram comentários indiscretos acerca do Saul. Mas o Saul agora, além da ousadia, ele tem a presença de Deus que lhe ensina o que, irmãos? Se fazer de surdo. Mudado, ele ignora o que os outros estão falando. Ele ignora. Por quê? Porque há essa associação, essa união. Hoje, o que há dentro de mim? O que há dentro de você? Clamamos pela presença do Espírito de Deus, mas o que há dentro de nós? Mais à frente, capítulo 11, olha aqui, irmãos. Ele vai para uma batalha, ele vence os edomitas. Deus dá para ele vitória. Deus dá para ele, irmão, sabe, a condição de vencer. O Espírito do Senhor se apodera de Saul, ele tem uma vitória grande. Capítulo 11, versículo 11. Diz aqui. Capítulo 11, verso 12. Pronto, verso 12, nós adiantamos. Olha isso. Então, depois da vitória que o Saul teve, né? Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinará sobre nós? Dai cá aqueles homens para que os o quê? Matemos. Quando Saul vence e é confirmado que Deus é com ele, o que acontece, irmãos? Os outros homens olham para o Samuel e falam assim: Samuel, cadê aqueles homens que disseram que Saul não deve reinar? Cadê aqueles homens que disseram, aqueles filhos de Belial? Traz eles para cá, nós vamos o quê? Matá-los. Versículo 13 diz o quê? Porém Saul disse: hoje não morrerá ninguém, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em mudado. Ele não se vinga. Aí você percebe que o que estava dirigindo Saul era o espírito de ousadia e de amor, mais o espírito de Deus. Porque quando ele ouve, ele não só se fez de surdo, mas ele não fez caso. Tanto que quando teve a oportunidade, o reino confirmado, ele não se vingou. Porque havia, irmãos, a presença do Espírito do Senhor. Quando o homem, o espírito humano, irmãos, por isso que a Bíblia diz, o que contamina o homem é o que sai, porque o que sai vem de onde? Vem do coração, vem de dentro, vem do espírito humano, sabe? Vem de dentro da pessoa. O Saul falou: não, hoje não vai morrer ninguém aqui. Deus fez grande livramento nesse lugar. Deus operou. Ele não permite, ele não aceita que entra no seu coração, irmãos, no seu coração mudado, a mágoa, a vaidade. Tem de pessoa vaidosa, meu irmão. O que tem de pessoa vaidosa? Ele perdeu a ousadia do Senhor porque a vaidade tomou conta do seu coração.
O que eu vou fazer? Igual ontem, eu estava falando para os nossos obreiros. Tinham, né? O líder falava assim, do obreiro falava assim: ô fulano, você tem que lavar o banheiro hoje. Ele dizia: o meu ministério não é para lavar banheiro. Meu ministério é de outra coisa. Eu não fui chamado para lavar banheiro. Bom, se você não foi chamado para fazer a obra de um todo, se você não foi chamado para lavar o pé dos seus irmãos, como Jesus fez, então você não tem chamado para nada na obra de Deus. Nem para lavar o banheiro você é digno. A pessoa chega, assume uma posição, a vaidade entra no coração. Agora pronto, né, as pessoas têm que me servir. As pessoas têm que me servir. Não, eu não faço mais isso, sou fulano. Vou lá não. Você que vai fazer aquilo lá, porque eu não faço mais aquilo. Eu não pego mais uma vassoura. Eu não pego mais um rodo. Eu não faço mais. Espera aí. A vaidade entra e a pessoa o quê? Perde o que Deus havia colocado na vida dele. Até então, Saul estava caminhando como? Muito bem. Teve a sua primeira vitória, a coisa, irmãos, aconteceu, mudado, ele está livre da vaidade no seu coração, transformado. Aí, irmãos, você percebe que ele passa a ser aceito por todos. Passou a ser aceito por todos, porque ele foi o quê? Transformado. Ele passou a ser aceito, o pessoal aceitou. Aí, capítulo 15, olha isso. Só um passeio aqui na história do Saul. Capítulo 15. Onde Deus manda ele destruir os amalequitas. Lá no versículo 7. Diz aqui: então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu a fio de espada. 9. E Saul e o povo pouparam a Agag, e o melhor das ovelhas e das vacas, e o da segunda sorte, e os cordeiros, e o melhor que havia. E não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível, destruíram o quê? Totalmente. Aqui, irmãos, ele começa a perder o que Deus encontrou nele. Nesse instante, ele passa a caminhar o quê? Independente. Ele deixa de depender de Deus e começa a ouvir o povo e também seu próprio coração, ou seu espírito humano. Veja que quando ele estava começando, o seu coração era livre da vaidade. Agora que ele já tinha tido uma vitória, que as pessoas já tinham aceito o Saul, que ele passa a ser conhecido, o que ele faz? Bom, agora eu já não ouço mais o que Deus me diz, agora eu vou fazer o que eu quero e vou agradar esta pessoa. Tanto que ele fala para o Samuel: não, eu trouxe porque o povo mandou trazer. A vaidade entra no coração e ele começa a parar o que, irmãos? De depender de Deus. E ouve o povo, ouve o seu coração. Olha o problema. Às vezes, você está querendo tanto algo. Está querendo tanto algo de Deus. E Deus ainda não lhe promoveu aquilo que você gostaria, esperando que o seu coração esteja preparado para não se envaidecer depois da grande vitória que o Senhor tem para te dar. Porque quando a vaidade entra, a soberba e o orgulho, aí a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos e aos orgulhosos. Então Deus tem muito para fazer. O reino para o Saul deveria ser perpétuo, passar dele para os seus filhos e assim por diante. Mas você vai perceber daqui a pouco que o reino do Saul é cortado.
e é dado a outro. Por quê, irmãos? Porque no momento que o seu coração se envaideceu, ele perdeu o que tinha do Senhor. E você vai ver como ele termina, sem aquilo que Deus viu nele no princípio. Então, ele deixa de depender do Senhor. Versículos 14, diz: então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é esse nos meus ouvidos? E que mugido de vaca é o que eu ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espere, te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Ele disse: fala. Aí o Samuel diz o seguinte: porventura, sendo tu pequeno aos olhos do Senhor, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel? Enviou-te o Senhor este caminho para que, e disse: vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquile? Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Trouxe Agag, rei de Amaleque, os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas, das vacas e do melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Então, veja que neste instante o Saul está fazendo o que, irmãos? Ele deixa de depender de Deus. E aí, quando a pessoa deixa de depender de Deus, ele perdeu aquela ousadia, aquela intrepidez, o espírito, irmãos, de força. Ele já não assume os seus erros. Não assume os seus erros. Mas Saul, Deus não mandou você destruir tudo. Eu estou ouvindo um balido de ovelhas, um mugido de boi. O Saul fala: não, peraí, Samuel, deixa eu te explicar. O povo trouxe de Amaleque. Você percebe quando a pessoa perdeu o que Deus havia visto nele ou nela quando a chamou, no momento em que ele já não assume mais os seus erros. Ou seja, todo mundo está errado, ele está certo. Não, eu cumpri. Não foi o que ele falou para o Samuel? Foi ou não foi, gente? Eu cumpri. Está aqui, ó. Versículo de número 20. Então disse Saul a Samuel: antes eu dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei dos amalequitas, e os amalequitas destruí totalmente, mas o povo tomou. Ele está dizendo: eu cumpri, eu fiz a minha parte. Quem não fez a parte dele? Quem não fez a parte dele? O povo. Então você percebe que a pessoa perdeu aquilo que Deus viu nele quando chamou, aquilo que Deus viu nele no momento que o escolheu, quando ele já não assume os seus erros. Já é o quê? Todo mundo errado, e eu o quê? Certo. A culpa é do fulano, do ciclano, do beltrano. A culpa é desse, daquele. Não, meu não, minha não. Não. Eu fiz o que era correto. Eu fiz o que era certo. Mas fez? Ele estava fazendo o que era correto? É o que eu falei para você. A pessoa passa algum tempo de uma forma, pensando de um jeito, e aí por mais que o Senhor Deus lhe fale, por mais que o Senhor Deus lhe diga, por mais que a palavra ensine, a pessoa cauterizou a mente naquilo. Ele imagina que está certo. Ele imagina que está correto. Um dia, tivemos uma reunião, um culto, e aí era preciso depois falar algumas coisas com algumas pessoas. Depois de uma reunião de um culto, o recado que deveria ser dado, o pastor deu todo no altar. A pessoa olhou e falou: olha,
O recado que era para trazer, Deus já falou tudo. Então acho que nem precisa. Aí o que acontece, irmãos? O pastor falou, olha, por mais que você tenha entendido, será que todo mundo entendeu? Então vai lá e traz o recado, porque se só por pregar houvesse mudança de verdade, não precisaríamos estar falando novamente as mesmas coisas. Para as pessoas que já ouviram várias vezes a palavra. Então o que está acontecendo conosco? Nós estamos ouvindo. Nós estamos ouvindo. Deus está falando ao nosso coração. Mas, gente, nós não estamos nos alimentando, absorvendo aquilo e fazendo com que aquela palavra conduza as nossas vidas. Nós continuamos sendo senhores de nós mesmos. Nós ouvimos, mas não entregamos de fato a nossa vida ao Senhor. Não entregamos, continuamos sendo senhores de nós mesmos. E aí, quando Deus já não tem mais na vida da pessoa o controle, o domínio, o que Ele faz, irmãos? Simplesmente a pessoa sai de debaixo da proteção do Senhor. O Saul agora não queria nem ouvir o Samuel. Não, eu não quero, eu fiz o que era certo. Ele não assume o seu erro. Aí, irmãos, começa o quê? Caminhar de forma errada. Aí, o versículo próximo aqui que eu vou mostrar para vocês é o 24, que diz o quê? Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à tua voz. Agora te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Quando nós deixamos a palavra do Senhor, nós começamos a perder, mesmo aquilo que era direito nosso. Já viu a pessoa falar assim: é meu direito, está escrito. Você já orou dizendo: Senhor, está escrito assim, assim, a tua palavra diz isso, isso, isso e isso. E Deus vai dizer: diz. Mas não é só a minha palavra que tem que se cumprir. Você precisa fazer o que está escrito nela. Aonde está, irmãos, uma aliança nessa situação, aonde só um precisa cumprir os deveres? Quer dizer, Deus precisa cumprir na nossa vida porque está escrito. Mas eu não cumpri o que o Senhor determinou que eu fizesse. Então eu automaticamente quebrei a aliança. Se eu quebrei a aliança, qual compromisso Deus tem conosco? Se a aliança que Deus tem comigo e com você é a sua palavra. Deus tem compromisso com a palavra. Olha, o homem perde a visão quando ele pensa que Deus tem compromisso com ele. Deus tem compromisso comigo. Não, Deus não tem compromisso com você. O compromisso de Deus está com a palavra. Eu preciso me enquadrar, me encaixar, estar nesta palavra e nessa aliança para que Deus o quê? Tenha a liberdade de cumprir o que a sua palavra ensina. Fora da palavra, Deus não tem compromisso comigo, meu irmão. Fora da orientação da palavra, Deus não pode fazer nada. Então, o que acontece? Toda pessoa que deixa a palavra de Deus, para de ouvir, e vai ouvir o povo, vai ouvir os homens, irmão, ele vai perder. Para ser rei, Saul já não servia. E aí perceba que nós estamos falando de salvação. Estamos falando do cargo que o Saul ocupava. Quem sabe, meu irmão, qual era o projeto de Deus? Colocar eu, você, nos colocar num cargo aí, irmãos, de destaque. Mas muitas vezes nós não ouvimos.
E aí, para aquilo que o Senhor Deus quer que façamos, nós não estamos aptos no momento, não estamos servindo. Por quê? Não estamos dando ouvidos. Ah, eu queria tanto aquela posição, eu queria tanto isso, queria tanto aquilo. Pois é, mas se eu rejeitar, eu não vou conseguir, não vou poder servir, irmãos. Não vai servir. No capítulo 16, versículo 14, eu termino aqui com vocês. O que diz? E o espírito se retirou e o assombrava um espírito mau da parte do... O que aconteceu com Saul? O espírito do Senhor se retirou. E por que se retirou? Porque o que atraiu a presença de Deus na vida dele já não tinha mais. O que atraiu o olhar de Deus para ele já não tinha mais. Ele passou a ser senhor dele mesmo. O que chamou a atenção em Deus para que ele fosse rei em Israel já não tinha mais. E agora o que acontece? O Espírito do Senhor se apartou. E pelo que estava dentro dele, o que poderia agir na vida dele? Só um demônio. O espírito mau da parte do Senhor. O que é isso, pastor? Deus mandou um demônio? Não, o que eu falei para você. A pessoa sai de debaixo da proteção. Quem que vai agir, irmãos? O inimigo. É o inimigo que vai agir. E ali, irmãos, de rei, cheio da presença de Deus, agora passa a ser o quê? Um perturbado. Perturbado. E aí você vai continuar na história, você vai ver que o Saul, quando ficou diante dos inimigos, o que dirigia o Saul agora era o medo. Ele passou a ter medo. Medo dos inimigos, medo dos filisteus, medo de todo mundo, medo até de quem queria ajudá-lo, que era o Davi. Medo até de quem queria ajudá-lo, de quem queria ser por ele, quem queria, ajudá-lo na caminhada. Ele passou a ter o quê, irmãos? Medo, ele perdeu esse espírito e passou a ser o quê? Atormentado. O que nós queremos na nossa caminhada? É preciso resgatar o que se foi perdido. É preciso resgatar o que se perdeu. E a primeira coisa a fazer hoje é fechar a porta para o medo. Fecha a porta. Fecha a porta para o medo. Fecha a porta para a dúvida. Fecha a porta para a incredulidade. Fecha a porta. Deus já falou com você. O Espírito do Senhor quer ter total liberdade sobre a tua vida. Quer unir-se ao seu homem interior. Mas quando o homem interior começa a tomar um rumo diferente, aí não há uma união dentro da pessoa, uma divisão. E a casa dividida não vai subsistir. Quando Deus encontrou em Saul o que ele queria, o Espírito do Senhor foi sobre Saul. Mas quando Saul perdeu o que era agradável a Deus, o Espírito de Deus saiu, porque não ia ficar o Espírito de Deus ali contendendo com o Espírito do homem. Quando o que está em nós é agradável a Deus, o Espírito de Deus vem e habita, e nós somos fortalecidos, transformados, renovados, habilitados para vencer, para conquistar, para avançar, para ir em frente. Mas quando aquilo que Deus, irmãos, viu em nós já não existe mais, o Espírito do Senhor não tem como permanecer. Ele não vai ficar contendendo com o homem. Deus não vai ficar brigando contra a sua vontade. Deus não vai ficar dentro do meu coração, o Espírito de Deus não vai ficar na minha vida brigando contra a minha vontade, brigando contra o meu querer. O Espírito do Senhor não contende com o espírito do homem. Por isso ele disse no começo: quem sabe você quer uma resposta, mas quer a resposta que já está no seu coração, e não quer aquilo que Deus quer te falar. Deus não vai ficar contendendo com você, como não vai ficar contendendo comigo.
Não adianta chegar diante de Deus, oh Deus, responde-me, mas eu já tenho uma resposta. E quando eu já tenho uma resposta, eu só dou ouvidos àquilo que me convém. Se não me convém, pastor, eu estou colhendo o que é bom e jogando fora o que é ruim. Ah, é? Eu já tenho uma resposta no meu coração. Deus não vai contender comigo nem com você. Quando Deus escolheu Saul, o que Saul tinha? Um coração determinado, desejoso de ajudar o povo. Alguém que, sabe, tinha virtudes, que chamou a atenção. Deus não é maluco, irmão, colocar um qualquer no reino. Mas naquele momento, em Israel, quem ele tinha de melhor? Quem ele tinha de melhor? No momento em que o povo pediu, quem Deus tinha de melhor? Aqui eu tenho um problema e uma solução dada por Deus. Quem sabe Deus daria para eles um rei mais à frente. Mas naquele momento não era a hora. Naquele instante não era. Mas o povo falou, eu quero. Aí você vê Deus na sua onisciência. Puxa, o que eu tenho de melhor é o Saul. Mas o Saul vai tropeçar. O Saul vai pecar. O Saul não vai resistir. Mas o povo está, eu quero. Então vai, Saul, vai lá. O povo quer. O que eu tenho de melhor agora é você. E unge. Aí, para evitar que ele tropece, Deus conversa com ele através de Samuel. Olha, você vai fazer assim. Você vai fazer dessa maneira. Você vai agir dessa forma, desse jeito. Para não dizer que ele ficou sozinho. Mas aí, irmãos, entra no coração tanta de coisa. E permite que tantas coisas entrem em seu coração, que daqui a pouco ele está tão distante de Deus que nem percebe. Ele está fazendo tudo errado, está falando o quê? Eu estou cumprindo a palavra de Deus. Até que o Senhor Deus, irmãos, vai, e o Espírito do Senhor não contente, faz o quê? Vai embora. E a pessoa passa a ser um rei, porque ele continuou sendo rei, mas perturbado, sem o Espírito de Deus. De um rei cheio do Espírito Santo a um rei perturbado, endemoniado. Não é diferente muitas histórias hoje, irmãos, de um crente cheio do Espírito Santo, às vezes, a um cristão perturbado. Pastor, eu não era assim, mas de um tempo para cá, tanto medo no meu coração, é tanta coisa que está surgindo, é tanto sentimento ruim, é tanta situação assim, sabe, várias coisas, e eu não sei, eu estou desesperado. Pois é, em algum instante, em algum momento, quando Deus lhe deu uma direção, você tomou o caminho ignorado. E Deus falou com você. E Deus falou ao seu coração. Mas você disse o que para Deus? Eu estou cumprindo tua palavra. E não estava nada. Falou para Deus, eu estou cumprindo tua palavra. Mas não estava. E sabe o que sobrou hoje? Coração cheio de medo, inseguro, que se abala a qualquer sinal, irmãos, de circunstâncias adversas, se entristece fácil, se magoa de qualquer maneira. Para aquilo, Saul já não servia para ser rei. Mas hoje, visto que o sangue de Cristo nos lava, nos purifica, visto que o perdão de Deus está liberado para que então possamos nos arrepender e estar em sua presença, Deus me mandou vir aqui hoje para falar para você, sabe o que? Eu tenho uma nova chance para você. Eu tenho para você uma nova chance, uma nova oportunidade,
O que Saul não teve, eu e você estamos tendo hoje. Quem sabe Deus usaria Saul para qualquer outra coisa, menos para ser rei. Menos para ser rei. Esse é o problema de anteciparmos algo. Esse é um problema de insistirmos em algo e a coisa vir antes do tempo. Tem que saber esperar Deus trabalhar. Tem que ter paciência e deixar Deus agir. É igual você colher uma fruta verde. Ela poderia ficar tão bonita e tão saborosa, sim ou não? Mas para enganar aquele sabor ruim, alguns comem com sal. Ele depois não sabe o que ele fez mal, né? Mas é isso. Nós não podemos antecipar as coisas. Não podemos adiantar. Deus chamou, encontrou algo bonito em você. Algo em você chamou a atenção de Deus.